Olá, estou de volta. Falei que ia ser rapidinho. E aí, onde nós estamos? Nós estamos estudando morfologia. Professora, em qual momento de morfologia? Nós estamos nos despedindo de morfologia. Hoje é dia de conjunção. Uai, mas eu já estudei isso com a senhora, eu sei. Você já estudou o conceito de conjunção. Nós vimos que conjunção é uma classe gramatical invariável. Vimos que conjunção não possui função sintática, vimos que conjunção possui valor semântico e vimos mais. Vimos que as conjunções se subdividem em conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. A aula que nós já participamos tratou das conjunções coordenativas, aquelas responsáveis por ligarem orações independentes. Isso quer dizer o quê? Que as conjunções coordenativas, que se classificam em 5 momentos, aditiva, alternativa, adversativa, conclusiva e explicativa, elas unem orações que possuem autonomia semântica, autonomia sintática. Mas, professora, nós estudamos as análises oracionais? Não, ainda não, porque neste momento o nosso compromisso é só em conhecer, dialogar e memorizar essas conjunções. O momento para a análise das orações está por chegar, quando a sintaxe começar. Hoje, ainda estamos no mundo da forma, no mundo da morfologia. Então, nesse momento, convido você para relembrar, quiçá aprender as conjunções subordinativas. Essas trazem uma diferença em relação às conjunções coordenativas. Qual, professora? As subordinativas se subdividem. As subordinativas integrantes e as subordinativas adverbiais. O que há de interessante nessa divisão, Cláudia? As integrantes são conjunções vazias. Só há duas, inclusive, na língua portuguesa: a palavra que e a palavra se. Elas não possuem flexão, até aí tudo igual. Elas também não vão possuir função sintática, até aí tudo igual. E o que há de diferente? As conjunções possuem valores semânticos, mas as integrantes são caixinhas vazias. Legal? Mas, em compensação, as conjunções adverbiais são muitas e são poderosas. Elas vão dar um pouquinho mais de trabalho do que as conjunções coordenativas. Claro que o concurso público prefere essas daí. Legal? Então, vamos agora, mais uma vez, tomar ciência de onde nós estamos. Nós estamos exatamente aqui. 3.14. Meu Deus, como nós já caminhamos. Eu espero muito que vocês estejam acompanhando essas aulas, entendendo o conteúdo, e quando dúvida surgir, você tem de ser um pesquisador, você precisa vencer essa barreira, ok? Você precisa ganhar seu edital para que sua vitória seja garantida. Então, professora, já que a senhora falou em vitória, traga a mensagem deste momento. Quem estuda e não pratica o que aprendeu é como o homem que lavra e não semeia. Vai dar certo isto? Não vai dar certo, né, professora? Não vai dar, não, gente. Se vocês acham que só assistir às aulas da professora Cláudia, se vocês acham que esta ação é suficiente, lamento informar que não é suficiente. Queria muito que fosse suficiente, mas não é suficiente. O que eu vou precisar, professora? Primeiro, você vai precisar assistir a aula, ticando o edital, entendendo, mas o mais importante é quando você sozinho estiver se avaliando. Quando a Cláudia está explicando, é muito, muito provável que você esteja entendendo. Primeiro, porque você é um brasileiro, fala muito bem o português, a aula é ministrada em língua portuguesa, mas há uma diferença: entender conceito e vencer as barreiras das questões das provas. Pensar com a cabeça do cara que monta as questões, é aí que está o pulo do gato. E é para lá que nós vamos. Logo que terminarmos a base teórica, eu falei para vocês que foi essa estratégia que eu escolhi
para fazer esse projeto acontecer, logo que eu terminar esse pacote de morfologia, chegará a aula de exercícios. Assim eu fiz e vou continuar fazendo. Fechei o bloco 1, teoria, depois veio prática. Fechei o bloco 2, teoria, depois veio prática. Vou fechar o bloco 3 e logo depois virá prática, tá? Eu só separei de morfologia, estrutura e formação de palavras. Este momento, eu já dei teoria e já dei a prática. Então, não deixe de se esforçar muito, muito, para que você torne-se perito no momento da prática. Conceito é importante, mas saber resolver questões, isso que faz a diferença. Por isso que eu não quero que você fique muitos e muitos e muitos momentos preso em teoria. É importante que você entenda, se desafie e depois vá verificar sua perícia exatamente no ambiente correto, que é na hora da prática. Então, mais uma vez, leiam comigo. Quem estuda e não pratica o que aprendeu é como o homem que lavra e não semeia. Não vai dar certo. Ok. Consciência, tópico 1 todo ensinado, tópico 2 também, e daqui a pouquinho nós estaremos, olha, nos despedindo do bloco 3. Ok, professora, classe gramatical que estamos trabalhando ainda conjunção, mas daqui a pouquinho vamos falar da a última classe gramatical, pronome, classe gramatical riquíssima, gente. Então, pergunta de 1 milhão. O que é uma conjunção subordinativa? Vamos pluralizar e escolhermos um conceito. As conjunções subordinativas ou conjunções subordinadas são as que ligam as orações subordinativas. Vou repetir. As conjunções subordinativas ou conjunções subordinadas são as que ligam as orações subordinadas. Estas orações dependem sintaticamente das outras, já até sabemos, né? Essas outras são chamadas de principais. Legal? Agora, olhem com atenção. Olhem com atenção esse quadro, gente. Vou deixar vocês aí um tempinho. Preste atenção na quantidade. Todas são conjunções subordinativas. Olha lá, a primeira, conjunções subordinativas integrantes. O que elas fazem? Só ligam. Conjunções causais expressam a causa. Conjunções comparativas expressam a comparação. Conjunções concessivas expressam concessão. Conjunções condicionais expressam condição. Conjunções conformativas expressam conformidade. Conjunções consecutivas expressam consequência. Conjunções proporcionais expressam proporção. Conjunções temporais expressam tempo. E conjunções finais expressam finalidade. Ok, professor, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu acabei de cantar a pedra para você, meu aluno, para você, como e qual é o caminho mais eficaz para você dominar essa matéria. Professora, para tudo. Só isto? Não. Só isto não. Tudo isto. Você percebeu que cada conjunção recebe um nome e esse nome a representa? Esse pacote, tirando as integrantes, esse pacote todo é circunstancial. Você lembra qual classe gramatical nasceu para representar circunstância? O advérbio. Então, em algum momento da sua vida, você conheceu o advérbio temporal. Ele está aqui. Em algum momento da sua vida, você conheceu o advérbio condicional. Ele está aqui também. Em algum momento da sua vida, você conheceu o advérbio final. Ele está aqui também. Porque essas conjunções, chamadas de conjunções subordinativas adverbiais, elas vão comunicar circunstâncias. Até aqui foi, ok? Segunda exigência. Se meu aluno não souber
o significado desses nomes, perigo iminente, perigo próximo. O meu aluno tem de entender o que significa causa e o que significa consequência. Se o início já não for feito de forma correta, o que está por vir ficará muito difícil. Se hoje é aula de conjunção, eu preciso entender o que significa uma conjunção causal. E como eu descubro isso, professora? Descobrindo o que significa essa relação de causa. Se o meu aluno ainda confunde causa com consequência, ele primeiro tem de pagar essa dívida. Causa, professora, o que é? Causa, meu aluno, é o que vem primeiro. A causa é o ponto gerador. Consequência é o que aparece depois. Consequência está para efeito. Então, para eu ganhar o pacote das conjunções subordinativas adverbiais, eu preciso apontar, eu preciso resenhar, eu preciso de um caderno poderoso, singular. Não preciso escrever muito, não. Sai desse mundo, ok? Objetiva, objetiva. Eu preciso que você faça o seguinte exercício. Pegue o seu caderno e coloque conjunção causal comunica causa. Mas o que é uma causa? E aí dê sua resposta. Faça isso que vai ser poderoso. Causa é tudo que acontece primeiro. Toda causa precede um efeito. É uma lei física, gente. Toda causa vem antes de um efeito. Toda causa vem antes de uma consequência. Então, toda causa é o primeiro passo, é o que vai gerar. Exemplo, professora, fica mais fácil com exemplo. Ok, então vamos nós. Você está estudando de maneira correta. Você é um candidato comprometido com a sua aprovação. Primeiro você estuda, depois você é aprovado. O que acontece primeiro? Você ser aprovado ou você estudar? Eu já sei que você respondeu. Professora, primeiro eu estudo, é o que eu estou fazendo, inclusive agora, para depois eu ganhar o meu concurso. Então, você acabou de materializar essa relação de causa e a relação de consequência. O que gerou a sua aprovação? O seu estudo. Então, o seu estudo foi a causa da sua aprovação. Hoje, para esta aula, eu quero que você faça esse exercício, que você entenda esses 9 nomes. Porque as conjunções integrantes, elas não serão problemas, porque elas são vazias. Elas não comunicam nada, elas só ligam. Além de existir um macetezinho, ó, nota 1000 para você ganhar as integrantes. Basta representá-las por um pronome demonstrativo. É necessário que você estude. É necessário isto, que você estude. Quando esse processo se concluir, quando esse processo for possível, você estará com a tal conjunção integrante. Então, nós vamos brincar com o demonstrativo isto. Acabou. Mas as adverbiais, não. O pacote das orações, das conjunções subordinativas adverbiais, hoje o dever de casa é você testar o seu conhecimento, é você verdadeiramente ter a certeza. Eu sei o que é uma relação de causa, eu sei o que é uma concessão, eu sei o que é uma proporção, professora. Meu aluno, se você sair desta aula com o seu caderno preenchido, sabendo explicar cada sentido destas palavras, quando as orações chegarem, você vai ver. Você vai acertar uma atrás da outra. Porque o que faz um aluno acertar as orações adverbiais, antes de qualquer conjunção, é ele entender quando a relação é de causa, consequência, condição, finalidade. É isso que nós queremos. Que você entenda que essa matéria aqui, chamada de conjunção subordinativa, ela só existe para você tornar-se um leitor melhor. Conjunção de nada valeria se não fosse a grandiosidade de um texto. Eu aprendo conjunções para interpretar textos. Eu aprendo conjunções para criar textos e, com isso, me comunicar. Vamos continuar nosso trabalho? Vamos entender que cada palavra aqui vai ter um recado a dar? Então, eu vou ficar nesse quadro e vou conversar com você, agregando algumas dicas para que você faça essa caminhada acontecer de forma mais prazerosa.
Já conversamos sobre as integrantes, são vazias, as causais. Falamos também que as conjunções causais, elas comunicam a causa e o que eu preciso anotar, que elas serão sempre o primeiro fato dentro de um período. Elas vão sempre gerar uma consequência. Então, quando o meu aluno estuda conjunções causais, claro que ele está estudando também as conjunções consecutivas. Então, já matamos 3: as integrantes, as causais e as consecutivas. Meu aluno estudou, meu aluno foi aprovado. Você observou? A aprovação foi consequência. O estudo foi a causa. Claro que na hora de se analisar os períodos compostos por subordinação, haverá no meio do caminho as conjunções. Isso se o período for desenvolvido. Porque você vai verificar que a oração pode aparecer desenvolvida, reduzida, justaposta. Então, hoje vai ser um trabalho muito rico se você dialogar com essas palavras. Legal? Comparação. O que você entende por uma conjunção comparativa? Professora, comparativa vai expressar comparação. Parece redundância, né? Mas é exatamente isso. Então, quando eu vou perceber que a conjunção é comparativa? Quando, dentro de um período, algo estiver sendo comparado. Marta é mais esperta que a irmã. Pronto, eu já sei o que é uma relação de comparação. O que eu quero que você hoje constate que verdadeiramente você sabe reconhecer essa relação de comparação. Ok, professor, e essa conjunção concessiva? A concessiva, eu costumo dizer que a concessiva, ela é prima da adversativa. Eu costumo brincar dessa forma. É mais raro o meu aluno, que está há muito tempo sem estudar, entender essa relação concessiva. Pois vamos resolver isso agora. A relação concessiva, ela vai trabalhar no mesmo campo que a adversativa. Oposição, frustração, quebra de expectativa. Porém, a concessão é o nome que nós vamos dar para esse tipo de relação dentro do período subordinado. No período coordenado, o nome dessa conjunção agora vai ser adversativa. Então, vou repetir. Quando as mensagens forem assim, coerentes, né, opostas, com campo semântico de quebra de expectativa, ou você estará com conjunção concessiva, ou você estará com conjunção adversativa. Pergunta do meu aluno. Uai, como eu vou saber se é uma ou outra? Você vai saber quando chegar o momento das orações, onde eu vou trabalhar com você que as conjunções adversativas, elas trabalham com fatos, elas são factuais. E as concessivas, no comum, elas são hipotéticas, por isso subordinadas. Mas, por enquanto, vamos ficar no campo da falta de coerência. Então, se eu falo para você que o meu aluno estudou muito e não foi aprovado, há uma incoerência. Porque se ele estudou muito, deveria ter sido aprovado. Mas você percebeu que eu usei o e. Meu aluno estudou muito e foi reprovado. Meu aluno estudou muito e foi aprovado. Que eu estou fazendo um exercício para que você entenda que decorar a conjunção não é suficiente. Eu preciso que você entenda o significado dessas palavras. Eu usei o e. Ora, com seu valor aditivo, meu aluno estudou muito e foi aprovado, mas eu usei o e também com seu valor adversativo. Meu aluno estudou muito e foi reprovado. Por que não concessivo, professora? Porque eu estou com fatos. Fatos, eu não abri possibilidade. Eu estou garantindo que ele estudou e eu estou garantindo que ele foi reprovado. Por isso que é adversidade. Agora, a concessão já entra num campo hipotético. Embora meu aluno tenha estudado muito, foi reprovado. Uai, professora, vou repetir. Embora o meu aluno tenha estudado muito, foi reprovado. Pergunto. A Cláudia, ao comunicar, embora meu aluno tenha estudado muito, você está sentindo garantias? Ou você está pensando assim, a Cláudia, ela está ainda em dúvida se o aluno estudou.
Você percebe o campo hipotético? É diferente de falar. Paulo ficou reprovado, mas estudou muito. Estou dando garantia do estudo do meu aluno. Mas se eu falar, embora tenha estudado, ainda que tenha estudado, eu não estou dando garantia. A garantia é só da reprovação. Você percebeu? Então, mais para frente, nós vamos trabalhar neste campo de interpretação e isso vai ser o suficiente para que você não confunda adversidade com concessão. Hoje, eu quero que você anote aí que elas são primas. Primas, elas vão trabalhar com esse campo de frustração. Ok, condicional. Quando que uma conjunção é condicional? Vamos para a vida, no mundo real. O que é condição, meu aluno? Meu aluno, condição é o que nós mais sofremos. Você passará no concurso se estudar. Então, qual é a condição para você passar? Estudar, professora. Você viajará se conseguir o dinheiro. E se você não conseguir o dinheiro, você não viajará. Você entendeu? Então, a condição está para uma negociação. Você sairá hoje se arrumar sua casa. Não arrumei a casa, então não vai sair. Mudei de ideia, vou arrumar a casa, então você sairá. Ok? Conformativas. Quando que as conjunções são conformativas? Quando elas apresentam um comportamento esperado, previsível. Eu costumo falar que as conformativas são bem educadas. O aluno fez o trabalho conforme pedido da professora. Consecutivas, nós já vimos, conjunções proporcionais. O que meu aluno pode levar para o concurso para facilitar a caminhada dele? Proporcionais vem de proporção. Então, quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Quanto menos eu estudo, menos eu aprendo. Eu associo muito essa proporcional a uma balança, né? Então, isso ajuda com que alguns alunos lembrem do significado de proporção na hora de interpretar essa relação. E as finais, professor? As conjunções finais, elas buscam algo, alguma meta, algum objetivo. O meu aluno estuda com qual objetivo? Passar no concurso público. O meu aluno estuda com qual finalidade? Ser aprovado e convocado no concurso público. Então, as finais, vocês vão lembrar que são conjunções que estabelecem algo que está por vir, no comum. Hoje eu quero vocês desafiando só esses nomes, para que vocês saiam desta aula com a certeza de que eu sei, professor, o significado de cada uma dessas palavras. Então, conjunções finais são aquelas que buscam finalidade. Se algo que ainda não aconteceu, eu penso lá na frente, no objetivo, numa meta a ser alcançada. As conjunções temporais, eu as considero as mais fáceis, porque elas marcam sempre o momento que algo acontece. Elas comunicam o tempo. Então, dessa forma, o que nós fizemos nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento, eu apresentei para vocês algumas dicas para ajudar na memorização desta nomenclatura, ok? Ok? Então, preste atenção que são 9 classificações, tirando as integrantes, né? 6 começam com a letra C. Uma com a F, uma com a T, uma com a P. Então, anotem a fórmula 6, 6, F, T, P. 6 começam com a letra C. Uma com a letra F, final, uma com a letra T, temporal, e uma com a letra P, proporcional. E a 10ª são as integrantes, né? Aquelas que têm um comportamento diferente. Ok, depois que eu falei, eu vou demonstrar só para ajudar, porque essa matéria é muito importante. Professora, mais ou menos? Não. Muito, muito importante. Merece muita atenção de vocês. Integrantes. Introduzem orações subordinadas substantivas. Conectam uma oração incompleta a uma oração que, por sua vez, vai completá-la. Então, as integrantes ligam as orações subordinadas substantivas à sua principal.
O método nos diz que, se conseguirmos substituir uma oração iniciada por uma das integrantes que ou se por isto ou isso, tais conectivos serão conjunções subordinativas integrantes. Vamos demonstrar. Percebe-se que ela é uma boa aluna. Percebe-se o quê? Isto, que ela é uma boa aluna. Não sei se deve estudar mais. Não sei o quê. Isto, se devo estudar mais. Beleza? Agora vamos para as subordinadas, as conjunções subordinativas adverbiais. Essas são chamadas assim porque introduzem orações subordinadas adverbiais. Conjunções causais exprimem a causa, a razão de um efeito. Porque, dado que e etc. Exemplo: não almoçou porque não tinha fome. O que acontece primeiro? Não ter fome ou não almoçar? Professora, primeiro a pessoa não teve fome e depois ela decide não almoçar. Exatamente. Então a oração porque não tinha fome é a minha oração adverbial causal. E aquele porquê é o que nos interessa hoje. É uma conjunção causal. Comparativas exprimem comparação, analogia, tanto quantitativamente como qualitativamente. Tal qual, tão como, tão quanto, tal e qual, tanto como e etc. Exemplo: casa é mais confortável do que apartamento. Concessivas exprimem contrariedade, ressalva, oposição a uma ideia sem invalidá-la. Principais conjunções: embora, se bem que, malgrado, posto que, conquanto. Exemplo: iremos ao jogo? Nem que caia um temporal. Uau, mas se cai um temporal, não é inteligente ir ao jogo. Mas isso é uma concessão. Condicionais exprimem condição, hipótese, se, caso, a menos que, contanto que, são conectores para esta semântica. Exemplo: se tu parares de estudar, precisarás trabalhar. Então, qual é a condição para você não trabalhar? Continuar estudando. Conjunções conformativas exprimem acordo, maneira, conformidade. Quais são as principais? Conforme, consoante, segundo. Exemplo: consoante falamos, dedique-se ao estudo. Conforme conversamos, dedique-se ao estudo. Conjunções consecutivas exprimem resultado, efeito, consequência. Quais são os principais conectores? Tão que, tanto assim, que, de sorte que, tamanho que. Exemplo: estudei tanto português que acabei tendo uma estafa. Pergunto: o que aconteceu primeiro? A pessoa estudou muito português, professora. E qual foi o resultado? Ela acabou estafada. Ela ficou muito cansada. Então, você percebeu onde está a causa e onde está o efeito, né? A causa é: estudei muito português. Estudei tanto português. E qual foi a consequência? Acabei tendo uma estafa. Então, a palavra que é a que nos interessa para hoje, que é a conjunção consecutiva. Mas é exatamente a partir dela que começa uma oração subordinada adverbial consecutiva, ok? Próximo. Conjunções subordinativas finais exprimem finalidade, objetivo, intuito, propósito, fim. Principais conectores: para que, a fim de que,
Por que com valor de para quê, que não é muito usual. De modo, maneira, forma, sorte que, tudo com valor de para quê. É muito importante que você entenda que a conjunção final estará dentro de períodos onde algo ainda está por acontecer. Exemplo, estou estudando para que eu melhore na vida. Pergunto, você já melhorou? Não, professora, não, porque é uma finalidade, é o seu objetivo, é um propósito de vida. Então, estou estudando é a minha oração principal. Para que é a locução conjuntiva final, que é o tema da aula de hoje. Mas é exatamente a partir dessa locução, para que eu melhore na vida, que nós temos uma oração subordinada adverbial final. Beleza? Mas ainda não terminou. Chegam as conjunções subordinativas adverbiais proporcionais, aquelas que exprimem proporcionalidade, simultaneidade, concomitância. Fiquem atentos a essas palavras. Principais conectores: à proporção que, à medida que, ao passo que. Vamos ao exemplo? A temperatura sobe à proporção que o verão se aproxima. Vocês perceberam a balança? A temperatura sobe à proporção que o verão se aproxima. E, por último, chegam as conjunções subordinativas adverbiais, e elas só servem para uma ação. Elas exprimem o tempo. Quais são os principais conectores? Quando, assim que, enquanto, agora que. Analise o contexto. Quando cheguei à casa, começou a chover. Uai, quando começou a chover? Exatamente quando cheguei à casa. Então, não é difícil você perceber quando ocorre a conjunção temporal, porque ela vai, dentro de um contexto, anunciar o momento que o fato da principal ocorreu. E aí, meu aluno? Que viagem, né? Quantas informações, professora? Sim, mas eu não estaria compartilhando todo esse conteúdo com você se não fosse mega importante. E acredite, eu já espremi a laranja, já joguei o bagaço fora e eu estou entregando o mínimo necessário. Eu sei que seu tempo é escasso, eu sei perfeitamente que as dificuldades são muitas. Então, o mínimo que eu estou entregando, por favor, entenda, porque se você dominar o mínimo que eu estou compartilhando, eu assino que você vai conseguir passar nesse concurso. Eu preciso que você esteja entendendo e que você faça o treinamento. Você mesmo vai avaliar o seu rendimento nos exercícios. E a prova que você vai passar acontecerá antes do dia da sua prova. Porque se você aumentar a sua assertividade nos testes, você já está recebendo a confirmação que a vitória vai ocorrer. Mas para isso, não pode queimar etapas. É muito, professora, eu sei, eu estou preparando essa caminhada com você. Eu sei que é muita informação, mas acredite que eu estou entregando o mínimo necessário. E eu estou sendo muito responsável ao entregar esse mínimo. Eu não estou entregando o mínimo para facilitar o meu lado. Eu estou entregando o mínimo respeitando o seu tempo, ok? E aí, professora, fechamos mais um encontro? Fechamos mais um encontro. E eu quero que você pense nessa mensagem que neste encontro nos serviu de base, né? Quem estuda e não pratica o que aprendeu é como um homem que não lavra que lavra e não semeia. Vou repetir. Quem estuda e não pratica o que aprendeu é como o homem que lavra e não semeia. Se ele não semear, ele não vai colher bons frutos. E é exatamente com essa reflexão que eu convido você agora a parar de escutar a professora Cláudia e ir para o encontro com você mesmo, para que você possa ter o seu tempo de produção de sentido. Conhecimento, ele exige coautoria. Eu compartilho com você um pouco do meu saber
E você, ao entender o que eu estou passando, você está criando novos sentidos. É aí que você torna-se um coautor dos conhecimentos da sua vida. Agora é hora de você assumir o show. Até nosso próximo encontro.